Bem-vinda, Marli. Boa noite, queridas. Tudo Tudo bem, e bom, vocês? querida? Tudo Bem, jóia. agora vai Bom, fechar, vamos fechar o... Fecha os microfones, por favor, e eu vou falar um pouquinho desse nosso projeto, que agora, a partir do próximo mês, a gente vai começar com outro livro, que aí Marfisa volta, vai ser a primeira apresentação, vai ser a dela, que aí já vai ser o livro A Etapas da Família, que nós continuamos falando também de filmes, mas agora vinculados com o desenvolvimento das etapas dos ciclos vitais da família, procurando fazer uma relação, né, e trazendo o enfoque da terapia familiar, de Jung, etc., sobre essa temática. Bom, eu sou Sueli Engelhard, sou psicóloga, analista junguiana, terapeuta de família e casal, fundadora, junto com a Ana e com a Noêmia, do CAPS, do nosso Centro de Atendimento e Aperfeiçoamento de Psicologia, onde, né, temos essa atividade do Cine Clube, Cine CAPS, temos também a formação em terapeutas sistêmicos, com um toquezinho junguiano, e temos cursos de atualização para aqueles terapeutas que já se formaram, ou como uns que estão aguardando começar uma outra turma, que pararam assim no meio do caminho, e aí então ficam lá na atualização, esperando para pegar o módulo que eles vão entrar para completar a sua formação. Hoje nós vamos falar de um filme e de um tema que é muito recorrente em muitas situações familiares, que é a questão da não revelação das ocorrências verdadeiras que se passam dentro de uma história familiar. Esse filme de hoje, para mim, é o oposto do filme da Pequena Miss Sunshine. Que na Pequena Miss Sunshine, todos os maiores absurdos eram colocados claramente. E nesse, nada pode ser dito com muita clareza, né? A gente vê que é uma família. Eu vou fazer as minhas reflexões, mas depois eu quero abrir para vocês debaterem junto comigo, né? O que eu penso assim, uma família que criou um mito, né? Assim, através de cada indivíduo daquele sistema, durante pelo menos 3 gerações, criou uma história para explicar algo que dá um sentido de vida para aquela família. Então, eu acho muito interessante a gente já começar pelo nome dele, Mateu Escuro, né? Ele até diz, esse sobrenome da nossa família é Escuro, mas nós temos muitas coisas claras, tudo é muito claro na nossa família. E, à medida que a gente vai vendo o filme, a gente vai vendo que vai clareando, mas não tem nada muito claro, né? E esse filme me tocou muito, principalmente pela sequência de sonhos que é trazida e que vai naquela caminho dos sonhos ir trazendo a Mateu a consciência do que estava perdido dentro de uma limitação do eu, né? De não conseguir ver
para além daquilo que é possível. E é preciso que o inconsciente venha colaborando para que a consciência vá se ampliando e as novas versões de nós mesmos começam a ser atingidas por nós. Então, se vocês lembram, o filme já começa com ele falando sem ter um interlocutor que responda. Isso já chama atenção, porque é como se fosse um diálogo, mas, na verdade, não era um diálogo. Era como se fosse um monólogo, um solilóquio. Ele pede que a Ângela pergunte a ele pede que ela fale por que está chegando o verão, e aí ele noticia que ele já reservou 5 bangalôs para os filhos, que nesse verão eles virão para passar o verão com ele. E há um momento muito interessante, que ele fala assim, já sinto que o verão está chegando. As cigarras estão cantando. E na hora que ele fala isso, tem um ribombar de um trovão. Eu me lembro de uma discussão não, de um diálogo entre a Elza Soares e a Letícia, e aquela Letícia Sabatella, que a Elza Soares falava assim, ai, que bom, as cigarras estão cantando, quer dizer que vai ter sol. E a Letícia falava assim, não, Elza, vai chover, com aquela vozinha dela delicadinha. Então, você vê que o verão ele tem essas duas ligações, do calor e da chuva. Tem até um comportamento que a gente diz quando a pessoa faz algumas coisas assim meio rápidas, meio malcriadas, a gente fala assim, isso é chuva de verão, dá forte e dura pouco. Né? E existe um filme brasileiro antiquíssimo chamado Chuvas de Verão, que é belíssimo, que deveria, não sei se está no YouTube para ser visto, mas quem puder assistir, deve assistir, que tem artistas maravilhosos nele. Mas a chuva de verão é isso, é algo que dá forte e dura pouco. Então, isso já acende uma luzinha para a gente. Que família é essa? Onde as coisas dão forte e duram pouco. Né? E, para mais uma vez, ele se decepciona, o tal senhor Lopíparo fala, ele quer se enganar, porque já sabe que os garotos não vêm há 5 verões que ninguém aparece. Mas ele bota lá armas, barraca, faz tudo. Então, ele aí toma uma atitude. E ele vai, né, atrás desses filhos pela primeira vez. Terapeutas de família dizem para casais, quando se casam, você precisa convidar tanto a família de origem de um quanto a família de origem de outro, para, em um momento, vir à sua casa e jantar ou almoçar com vocês. Por quê? Porque isso mostra que ali se formou um novo núcleo. Quando a gente se alimenta junto, a gente cria uma relação de respeito e de reconhecimento daquele espaço. Vocês vejam que, quando a gente viaja, a primeira coisa que a gente quer é comer o prato típico do lugar da onde a gente vai, porque é uma forma de você se vincular àquele pedaço, àquele lugar. Então, o jovem casal ele precisa fazer a casa dele ser uma casa reconhecida. Durante a viagem, vocês veem que tem netos já
em idade que vão fazer filhos, embora precocemente, mas vão fazer. Tem netos pequenos, o que significa que ele nunca foi à casa daqueles filhos. Então, a gente já vê por esses pequenos sinais que essa família, ela meio que ficou congelada emocionalmente na época da infância da família, como se aqueles indivíduos não pudessem criar seus próprios referenciais e ter uma vida própria. Lembrem que ele achava que ele tinha feito várias crianças nascerem porque ele dava o registro de nascimento das crianças. E tem vários sinais. E quando ele está indo no trem, e ele diz que ele está indo no trem porque ele tem medo de andar de avião, na verdade, não é bem o medo de andar de avião, ele está dizendo essa fala, projetando o medo dele no avião. Na verdade, à medida que o filme vai acontecendo, a gente vai vendo que o medo que ele apresentava era um medo de saber as verdadeiras verdades que tinha que conhecer. E com o avião a gente chega mais rápido nos lugares, né? O trem você vai mais devagar. Tem uma outra coisa que me chamou muita atenção, que o primeiro filho que ele vai procurar é o Álvaro, que é o filho mais novo. Como terapeutas de família, nós todos sabemos que tem um filho que fica menos diferenciado e que fica mais vinculado emocionalmente àquele sistema de origem. E de todos eles, embora todos eles fossem assim com uma baixa diferenciação, mas o Álvaro me soa como o menos diferenciado, que vai aparecer nos sonhos dele desde lá do início, né? Quando eles estão, aquele primeiro sonho, que eles estão na praia, vem aquele tropel de cavalos negros, né? Que tem vários significados. O cavalo é uma força energética, né? Os carros antigamente se falava, esse carro é movido a não sei quantos cavalos, a potência do motor. Então, fala de uma transmissão de energia com bastante determinação. Mas também o cavalo negro ele é associado também à morte, à representação das perdas, né? E aí tá todo mundo feliz, todo mundo ali na praia, as crianças brincando na beira-mar, e o Álvaro está perto do pai e da mãe, enquanto todos os outros estão já na beirinha d'água brincando. E ele combina com o Álvaro fala, papai, você está com cabelo branco. Ele, olha, se você tirar meu cabelo branco, eu te dou 5 pesetas, né? Trocadinhos lá para ele. E com o decorrer do filme, você vai ver que ele ficou devendo 140 do dinheirinho lá para o menino. Quer dizer, o menino tirou, no mínimo, 140 cabelos brancos dele, que ele ficou devendo um total de 140 pesetas, quer dizer, vezes 5, dá muito mais. E esse menino era como se ele tivesse ali a função de conservar a juventude daquela família.
Porque o cabelo branco vai falando do quê? Do seu caminho natural, do desenvolvimento emocional do ser humano, que é o envelhecimento e, posteriormente, né, a nossa despedida desse planeta. E ali era como se ele que tivesse representando a força da família de segurar aquele não envelhecer. Há também um outro símbolo muito interessante, que é o retrato que ele tem da família. E que ele fala que há 5 anos atrás os filhos os surpreenderam trazendo aquelas fantasias do Comédie de l'Art e que eles tiram aquelas fotos, mas todo mundo, quando a foto cai e pegam para dar para ele, fala assim, o senhor trabalha com teatro? O senhor trabalha com espetáculos? Quer dizer, na verdade, se a gente pensar emocionalmente, toda a família vivia um grande teatro, né? Todos cumpriam as suas missões e seus papéis familiares para conservar aquele núcleo paralisado. E aí ele chega lá na cidade do filho e vai chamar o filho. Primeiro aperta uma campainha errada, é xingado, daí ele vai e procura olhar onde está a campainha certa, chama, joga aquele assovio e tal coisa, e ninguém responde. E ele, saindo dali, aquele primeiro, vamos dizer, a primeira decepção, né? Ele encontra com uma mulher, uma prostituta. E que a gente vê que é a primeira representação de um feminino que é coletivo, mas que é um feminino que abre dentro do ser humano masculino a possibilidade de conhecer os contrários, os opostos. E olha que nós estamos com um homem que só está vendo o mundo paralisado numa época, embora todos já com idade, já adultos, mas todos são os filhinhos pequenos dele. E isso fica muito claro a todo momento que ele encontra com os filhos. Quando ele encontra os filhos vêm correndo para ele, ele olha, são crianças, né? E aí ela mostra as pernas para ele. E ela diz, não quer provar dessas pernas, aí ele mostra as dele também para ela e diz, eu também tenho pernas assim. E quer dizer, é um primeiro momento onde ele começa a se dar conta de uma igualdade, de que ela não é mais uma mocinha, como ele também não é mais um mocinho. As pernas dela não são de uma mulher nova, linda, maravilhosa, nem as dele. Bom, e aí ele vai buscar o Álvaro lá na faculdade. E na faculdade, a única coisa que dizem a ele é que, de certo, é que ele existe. Mas não ajudam em grandes coisas. E ele liga para a casa de Álvaro e, se vocês observam, todas as vezes que ele entra em contato com a casa do Álvaro, o mundo todo para. Tudo à volta dele congela. Como se fosse um congelamento mesmo, avisando emocionalmente que Álvaro está em um outro lugar que não é um lugar de calor, é um lugar de muito frio.
de muita paralisação. E aí ele vai, né, falar do primeiro casamento, do primeiro filho dele, que é quando ele vai para o hotel, onde ele passou a lua de mel com a mulher, no quarto 12. E aí ele diz que está tudo diferente, ele fala, quando nós viemos aqui não era assim, eu dormi de chapéu porque você ficou toda de roupa. E, nesse momento, ele bota a mão na cama e aparece uma mão assim mais nova sobre a mão dele, que depois a mão desaparece. E ali você começa a entender que ele é viúvo. Mas nada é claro, nem é dito com clareza isso. Né? Tanto ele quanto a mulher têm nomes divinos, nomes ligados assim com o aspecto mais sagrado, né? Ele é Mateus, que é um dos apóstolos, né? E ela é Ângela, que é uma coisa de ser, dos anjos, da coisa transcendente. E eu acho que aí a gente já vê uma questão de pessoas que começam a ter sobre... Até assim, eu digo que é muito importante a gente tomar cuidado com os nomes que a gente escolhe para os filhos da gente, porque o nome traz muita potencialidade positiva ou negativa ou de exagero. Como? Gente, tem alguém com o microfone aberto, pode fechar, por favor? Como eles são quase divinos, os filhos dele têm quase que assim a exigência de serem pessoas assim de uma... Eu vou ter que fechar. De um excesso assim, de uma grandiosidade que não é normal, né? Ninguém pode ser tão perfeito assim. Então, nós vamos ver que ele, seguindo na busca desses filhos, ele para no meio de ele fica no meio de um cruzamento, ele fica como é que chama isso nas estradas? No entroncamento, né? E a gente sabe que os entroncamentos, as encruzilhadas, são sempre os lugares onde a gente tem que fazer reverência a alguns deuses para poder seguir em frente, né? Se você vai para a mitologia iorubá, você vai ter que falar lá com Exu para abrir o caminho. Se você vai na mitologia grega, você vai ter que jogar uma pedra para Hermes, para essa pedra, conforme ela cair, ela indica qual a direção que você deve tomar. Hécate também é uma deusa da mitologia grega que também cuida das encruzilhadas, também tem que ser reverenciada. E assim vai. E ele ali pega uma carona num caminhão e vai para ir para a casa da filha Norma. Só que ele, quando vai pegar o trem, o caminhão deixa ele lá, o caminhoneiro deixa ele lá em tal lugar, e ele é muito falador, ele pede que todos perguntem a ele o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, o que ele... Quando eles chegam lá para pegar o trem, o que acontece com eles? Um garoto vem assaltar ele. Ele primeiro pega uma barca, o cara tira foto dele,
Ele fala com o cara, você não quer saber para onde eu vou? O cara é alemão, o cara nem entende o que ele está falando. A gente vê que o cara é alemão, o cara fala Nein, não sei quem vai e sai. Mas ele só quer contar a história dele, né? E quando ele chega nesse lugar, eu sei que ele tal do garoto quebra a máquina fotográfica dele, e aí ele fica arrasado, porque ele queria o filme para mostrar a mulher dele. Ele diz que ele vai trazer fotos para ela. E aí, naquela hora, aparece um outro homem nele, que a gente nunca não tinha visto até então. Ele parte para cima do garoto, ele dá umas bolachas na cara do garoto tão forte que o garoto fica patetado, deixa a faquinha cair no chão, e ele, ao pegar a faca, a mulher grita, ah! E ele acaba indo preso, né? Então, você vê que começa a aparecer uma outra pessoa, que não é aquela que a gente, a priori, aquele velhinho legal, que está indo buscar, ver quem são os filhos, onde é que estão os filhos maravilhosos e tal. Eu sei que ele vai dormindo e a cada sono dele, ele vai criando um caminho de entendimento do que ele vai ter que reconhecer. O segundo sonho dele, continua ali o elemento da praia, os meninos chamam Álvaro, Álvaro, vem para cá, e ficam brincando com ele na areia. De repente passa uma sombra negra e é um balão negro com fiapos negros pendurados, e que as crianças se enrolam e vão sendo levadas por aquele balão. E ele sai correndo com a mulher e ele acorda assustado. Eu sei que ele chega na casa da Norma. Tem uma história lá que ela conta para ele, mostra a casa dela maravilhosa, que isso, que aquilo, que ela agora está ali naquela casa, mas vocês veem perfeitamente que aquela casa não é dela. Ela esconde roupa de um homem dentro do armário, a criancinha ela diz que é de uma colega e tal, está até assistindo Dona Beija na televisão, né? Que é uma novela brasileira, e ele fica lá vendo aquela criança, tenta brincar com a criança não interage com ele, está lá com a cara. Mas ele vai ver o desfile dela e fica muito feliz, e ela é colocada no desfile porque um dos organizadores tem pena dela, porque ela diz que o pai estava ali na plateia. Na verdade, ela não tinha sido escalada para o desfile. E ela sai até assim, no meio do final do desfile, ela não fica até o final, ela vai porque o bebê dela está lá, tal amiga tinha de pegar o bebê, e o bebê está lá querendo mamar. E aí ela dá de mamar o bebê, e aí naquele momento ela está toda entregue àquela criança. Bom, e aí ele vai para a casa do outro, que não mente para ele, que não consegue mentir. E na casa desse, que não consegue mentir para ele, quer dizer, antes ele vai para a casa de um que ele diz que é o Excelência, é o da Câmara, que vai ser um vereador maravilhoso. Nada disso, o rapaz só escreve o discurso lá para as pessoas, e as pessoas não dão nem muita bola para ele. A mulher dele trabalha com climatização. Aí está lá na mesquita, fazendo a climatização da mesquita. Ele já diz que a mulher fez a mesquita inteira. Ele disse, não, eu só coloquei o aquecimento e tal. E a menininha, ele leva
aqueles bonequinhos de açúcar, que quando ele vem e cuida daquilo com o maior cuidado, porque ele acha que lá onde os filhos moram não existe, só na Sicília, só naquela padaria tem os tais bonecos de açúcar. E quando ele chega, o homem levanta a arma para ele, aí a neta grita, e aí ele tinha largado a coisa no chão, os bonequinhos quebram todo, coitado. E ele nem se dá conta que os bonecos estão quebrados, só quando chega lá, que vai mostrar a menina, meu Deus, quebrou tudo, tá. Aí a menina diz, mas papai compra na padaria aqui da esquina. Tem uma padaria aqui siciliana que tem esses bonequinhos de açúcar. Então, tudo aquilo que ele achava que era uma novidade é algo que já existe. Por quê? Quando você fica preso emocionalmente num tempo histórico, você não acompanha os fenômenos que estão se fazendo acontecer. Bom, dali ele vai para a casa desse filho que diz a ele, vem morar conosco. Não posso, como é que vai ser? Como é que eu vou deixar sua mãe? Daí ele vai ver a outra filha, que, na verdade, está desfilando, mas quando ele depois chega lá para ver o filho que não mente para ele, que ele olha no outdoor, ele não vê, mas ele está olhando pelo umbigo da filha, que é uma foto da filha de lingerie. Não tem o rosto dela, mas ela usou aquela roupinha numa coisa de fotografia. E esse filho é o tal que não mente para ele. Ele sabe que o filho, ele consegue ver que o filho está mentindo. E o filho, então, diz para ele, não, eu estou mentindo, eu não estou dizendo a verdade para você, porque, na verdade, eu vou andar por aí, fazer vários shows e tal coisa, vou a Londres, papapá, mas era tudo mentira, não ia não, ele ia ficar fugindo do pai, se escondendo, e pede ao filho dele, que é o Antonello, que é o neto do velho, que dê uma cobertura para o pai, né, para o Mateu. Agora, o mais engraçado é que ali já retrata, né, o que hoje a gente vive com adolescente, dessa comunicação via celular. Naquela época não tinha o celular, mas tinha fitas gravadas. Então, ele ligava, gravava a fita para o filho. Olha, faz isso assim, fala aquilo lá. Aí o filho escutava as fitas e respondia para ele também em outras fitas. E o Antonello é o primeiro a dizer verdades para o avô. Então, quando você vê uma terceira geração, a gente vê que na terceira geração a coisa pode piorar ou pode começar a encontrar uma outra solução. Porque ele mostra ao avô aquele espirilampo todo rodando lá por Roma. E aí o avô fala, meu Deus, pirilampos aqui, que maravilha, não sei o quê. Aí ele mostra para o avô, não, avô, só que fui eu que fiz. Aí apaga, desliga, mostra que aquilo ali é uma criação dele, que aquilo não são pirilampos de verdade. Então ele começa a ter dados de realidade. Leva o avô para comer no McDonald's, com aquela turma toda diferentona, tal coisa. E o avô aí começa a dizer, não, isso aqui é gostoso, mas parece comida de papel. Mas é gostoso. Depois, ele vai e diz ao avô que a namorada dele está grávida. E ele só está em 18 anos. E aí o avô pergunta, mas seus pais já estão sabendo? Ele falou assim, eu quase não vejo eles. Quando eu chego, eles estão saindo, quando eles saem, eu estou chegando. Então, quer dizer, fala de um total desencontro
E ele, o avô, é o primeiro a saber disso. Bom, ele vai nas outras casas, tem aí o outro. A primeira menina neta já diz umas verdades para ele, já diz que existe as bonequinho de açúcar, compra ali perto. Este neto diz isso. O outro pequenininho, bebê, não diz nada, mas mostra a ele que ele é um bebê que não tem muito papo com pessoas que não conhece. E o último netinho, que é um garotinho, ai, vovô fede. Não, também assim, então a criança, né, nesse ponto, ela é muito interessante, porque ela serve a nós como um coterapeuta, até no momento que a gente está trabalhando com essas pessoas dentro do nosso consultório. Elas vão dizendo as coisas que verdadeiramente são importantes serem ditas. Então, eu sei que aí ele passa por várias peripécias, mas ele é muito interessante que ele, o filho lá, esse tal filho que não mente para ele, fala para ele, ué, você custou um pouco a chegar aqui, o que aconteceu? Porque naquele caminho de uma casa para outra, ele conhece aquela senhora numa excursão de aposentados. E se vocês prestarem atenção, no primeiro momento que a foto cai, ele diz de todo mundo, estou eu, minha mulher, meus filhos. Quando ele vai mostrar a foto para aquela mulher, ele diz assim, eu, meus filhos, fantasia, não fala da mulher dele. E ela traz muitas referências para ele de bom senso, né? Ela diz, a gente, quando envelhece, precisa até se preparar para os filhos não quererem estar conosco. E aí ela vai trazendo verdades que para ele é muito difícil. Vão visitar a praia, que é uma praia até que agora, nesse campeonato que teve de vôlei internacional, o Brasil ganhou, no time masculino ganhou o primeiro lugar, o feminino ficou com a prata, é um balneário muito famoso lá na Itália. Mas no inverno é uma coisa horrorosa. E eles levam a velharia toda no inverno. Ah, que beleza! E ela disse, até isso eles enganam a gente. Né? Mas ela até diz, vamos embora, vem comigo, não prossegue nessa coisa. Não, eu vou, tenho que ver meus filhos e tal. E aí o filho pergunta, você se atrasou, você passou uns 3 dias. Fala, tem a dança também. Quando ele dança, que aquela dança cá entre nós, era para matar os velhos também. A polca, botou a polca para dançar, os velhos não paravam de dançar igual os loucos. Agora tinha uns velhos lá que aguentavam, davam rodinha, faziam isso e aquilo. Então, o saber envelhecer passa por isso também, por você não abandonar as coisas que você gosta de fazer e fazê-las do seu jeito, da sua maneira, né? Mas não também fazer você ser morto-vivo. Você está vivo, por que você precisa ficar fingindo que você está morto? E a coisa que ele mais queria, o tempo todo, ele pede para todos eles: vamos fazer aquele encontro naquela mesa, para nós comermos aquela refeição, aquela macarronada, todos juntos. Ele não consegue, as filhas não aparecem, depois vai só os 2 filhos mais velhos, e ali, né, eles revelam para ele que o Álvaro morreu. Que há 6 meses atrás ele foi fazer uma viagem, coisa, e que nunca mais voltou. E
Aí um deles fala assim, e ainda a notícia saiu no jornal, só 2 linhas, e o nome dele ainda saiu errado. Aí ele aproveita isso para negar que tenha acontecido alguma coisa. Mas, no caminho dos procedimentos, depois ele acaba tendo um infarto, né, grave, e aí todos estão em torno dele. E ele diz, não pude encontrar vocês na mesa do restaurante, mas aqui todos vocês estão. E aquele infarto ocorre após ele ter um sonho, onde ele dialoga com a mãe dele, no sonho, naquelas colinas de sal, né, que eu me lembrei do sal da terra, do sal como um representante também, né, das transformações, e ele vê ele nascendo. E a mãe só diz assim, quando cortar a primeira unhazinha do neném, bote qualquer dinheirinho no centro da mão dele, qualquer um, e peça para ele ser muito feliz, muito rico, sei lá. E aí, quando estão todos lá no hospital vendo ele, o neto dele está lá, ele só chama o neto para perto dele e fala baixinho no ouvido do neto, olha só, tenha seu filhinho com a sua namorada, porque depois tudo se ajeita, tudo se acomoda. E bote 1 milhão de liras na mão dele e peça para ele ser muito feliz. Porque ele, aí é dito a ele, os filhos dizem a ele, por quê? Porque ele pergunta, por que vocês me enganaram? Por que vocês não disseram a verdade? Porque ele vê que uma filha vive com um marido só de fachada. A outra diz, eu tive um filho, não sei nem de quem era, então fiquei com medo de dizer a você. Aí eles dizem, porque você sempre gritava com a gente, zangava com a gente, queria que nós fôssemos sempre os melhores. Ele hoje não pode mais mentir para ele agora sabe tudo, né? Ele agora sabe que todas aquelas ideações eram fantasias e que, pelo fato dele não ter o bom senso de ficar aberto para as transformações, ele acabou fazendo os filhos se afastarem dele. E aí ele volta e vai dizer, e aí sim a gente vê para quem que ele estava querendo levar toda aquela história, né? Era para a mulher dele, que já era morta. E ele vai dizer que viu os filhos, mas estamos todos bem. E tem uma frase que se repete várias vezes. O vinho também é feito de uvas. O vinho também é feito de uvas. E aí o netinho dele perguntou, vovô, por que fala essa frase, não sei o quê? Ele falou assim, não, aí ele conta a história, que era um homem que foi um produtor de vinho muito famoso na região, e que quando ele estava prestes a morrer, ele falou para os filhos, olha, saibam que o vinho também é feito de uvas. Quer dizer, ele produziu vinho, sei lá, de com o quê e de quê. Não devia nunca ter sido com uvas, mas ele avisou isso para os filhos. Então, fala muito dos segredos, né? Familiares, que às vezes vão se processando e vão enredando as pessoas em criar outras mentiras, outras facetas para fazer aquele segredo ser mantido. Isso, por exemplo, é muito perigoso quando há uma morte em família e não se conta para a criança.
dessa morte. Para proteger a criança, isso não protege. Isso torna a criança, então, mais vulnerável, porque ela fica como a palhacinha do picadeiro. Todo mundo sabe e ela não sabe, né? Então, é muito importante que a gente diga dentro da medida do que é possível se dizer e uma criança escutar. Mas tem que ser dito o que está se passando, o que está se processando. Para quê? Para que a criança crie resistência, para que a criança crie fortalecimento da sua própria identidade, né? E possa ser, não como os filhos do Mateus escuro, obscuros, possam ser revelados. Gente, é mais ou menos isso que são as minhas reflexões. Meu capítulo está no livro A Família em Foco, que é o último que nós estamos trabalhando, o último título, né, do filme, de filmes, e aí estamos abertos para vocês trazerem a contribuição de vocês. Muito obrigada. Podem abrir os microfones agora e falar. Fala, Ida. Eli? Oi. Posso dar uma opinião também sobre Pode, o filme? Ida, claro, aqui é para todo mundo dar pitaco. Então, tudo que tu comentou, maravilha, parabéns, realmente, assim, nada que não fosse, mas o que mais me chamou a atenção mesmo no filme era a fotografia que ele mostrava sempre. Então, eu associei imediatamente, sempre que eu dou um curso de terapia de família, ou falo de transtornos alimentares que tem família, eu sempre digo que a criança que nasce, ela não nasce num livro aberto, branco, ela sempre vem com toda a bagagem das famílias. Então, para mim, aquela fotografia era o que cada filho deveria ser na vida. A missão. E quando ele ia visitar, e nenhum deles fez a missão, eles interpretavam o que o pai esperava. Isso. Então, ele estava paralisado porque ele não queria ver o que era real. Isso. E como os filhos conheciam o pai que ele tinha, eles faziam todo o mecanismo para mostrar que um era o máximo de maestro, a outra era ótima, isso, tudo que estava na foto. Tudo que estava naquela representação. Inclusive, Eda, não no capítulo do livro não tem, não, mas no texto original, eu pego o nome deles, porque todos eles têm nome de personagens de ópera. Isso, que eles e aí eu faço uma ligação com as histórias de cada um. A minha amiga Marfisa falou assim: Sueli não pode, tem que tirar isso, porque senão o seu capítulo vai ser um livro. Então, tivemos que ir tirando, entendeu? Porque já é um trabalho que eu tinha feito há muito tempo. Mas um dia eu vou editar os meus filmes pensados todos, aí isso vai junto. E Sueli, complementando, né, Ida? E te complementando, achei interessante que no retorno dele, ele entregou a fotografia no lugar do bilhete do trem e o cara picotou, né, a fotografia, quer dizer, a fotografia já não era mais tão interessante assim para ele. É só uma fotografia, ele diz, é só uma fotografia. Achei aquela cena muito interessante. Depois ele tentou voltar com a fotografia, né? Ficou assim, aquele espaço vazio, né? Com aqueles buraquinhos ali picotados, né? Ficou muito interessante. Esse filme é cheio de símbolos. É um trabalho que a gente assiste, a gente vê, a gente repete e cada vez a gente vai vendo mais coisas. Quando eu vi o filme, por exemplo, isso aí não tinha me chamado atenção. Dessa vez me chamou bastante atenção. Pois é. Estou no picote na fotografia. Oi. Olha só. Pode falar.
Saindo um pouquinho do filme, ligando, fazendo uma ligação com questões mesmo assim da nossa realidade de vida, a questão da fotografia, né? Porque ultimamente, porque nós estamos falando de uma questão familiar, né? Eu tenho observado, até porque eu já também estou numa idade que está mais avançada e estou naquela idade onde, por exemplo, a questão da foto, né? Eu e algumas amigas minhas paramos para ver, né? O que era aquela importância da fotografia familiar, porque as nossas fotografias eram importantes para nós. E o que estava acontecendo? As gerações que estão vindo, muitas pessoas daquela fotografia, algumas nem nunca tinham estado próximas e nem sabiam. Sei. Então, a lembrança nas fotos que vão se perdendo, dependendo de cada família, a partir até da terceira geração. Da terceira geração, se não há uma retroalimentação É e não verdade. está havendo, as fotos se perdem. É Porque a partir do verdade. momento da última importância do valor emocional daquelas fotos, não existe mais. É Então, verdade. aquela foto que fica para a terceira geração, ela vai identificar pai, mãe, avô, irmão, primo, mas o restante, ela já não tem mais nenhum nível de conhecimento. Então, nós estamos conversando exatamente pela questão das fotos, que ele vem com a questão da foto, que é a história que ele está buscando, né? Mas para nós, quer dizer, nós estamos conversando é exatamente isso, gente, porque é tanta foto, é tanta foto, Que dizer, acaba que a se gente vai fazer? perdendo, né? Perdendo, porque até a reatualização das fotos e também dos sentimentos, né? Elas também se perdem. Uhum. É Tá? verdade. É diferente. No filme, ele vem trazendo, né, a Uhum. reatualização, né? Ele vem trazendo a reatualização para ele, né? Porque a grande modificação, acho que é para ele, Sim, né? Para sim, os filhos, mas total. Quer dizer, os principalmente filhos no vão processo ter dele, a sua modificação a a partir sua lá do. modificação de lá, mas ele é o grande resgate, né, É. da verdade da vida dele. Mas quando a questão do filme e da foto, eu falei, gente, mas a gente já não tem mais essa percepção, porque nós olhamos para a foto, e mesmo é até muito engraçado, porque muita gente diz assim, mas você sabe quem é essa pessoa aqui? Não, Pois é. eu vou até a tia Maricotinha. Depois para trás, eu Pois não é. sei mais. Quem sabia era a mamãe. Enquanto a mamãe esteve viva, a gente tinha memória. Mas agora não tem mais. Então, Tem uma pessoa aqui querendo falar. Pode falar. Espera aí, Noêmia, tem uma pessoa antes de você. Fale aí, por favor. Boa noite, eu sou a Sônia Labate. Olá, Parabéns Sônia. pela organização e pela realização desses programas que são muito interessantes. Gostei muito de rever esse filme, nem me lembrava direito. Que bom. E eu gostaria que vocês comentassem uma coisa que eu não entendi, por que ele, o que significa aquela espécie de teatro que ele faz com todo mundo. Então, me pergunte, ele faz questão que a pessoa faça uma pergunta para ele contar a história. Como vocês veem esse fenômeno? Eu acho que a gente pode dizer que o que está acontecendo ali é uma representação do que é o que os filhos fazem com ele. Porque os filhos se apresentam como um papel. E quando ele pede que as pessoas perguntem a ele, é como se ele também desempenhasse um papel. Né? Continua o teatro, né? O teatro, porque, na verdade, quer dizer, a gente vê que essas famílias que são muito fechadas em segredos, elas têm que fazer muitos papéis, muitas apresentações teatrais de si mesmos para poder ter uma segurança. Porque, senão, eles não se sentem seguros de revelar para si mesmos, não é para o mundo, não. Em primeiro lugar, para si mesmo. Aquilo que parece que precisa ficar tão encoberto.
Noêmia quer responder um pouquinho, pegar o carona nisso? Não, eu até posso responder, mas eu ia falar sobre outra coisa. Então Eu fala. acho que o que eu acho disso que ela colocou é que ele precisava se comunicar com o mundo e ninguém se interessava por ele. Desde o trem, ele vai mostrando: esses são meus filhos. As pessoas olham e não tem tanto valor, tanto que na volta ele já não traz mais essa história. Então, eu acho que aquilo é aquela provocação que ele faz para ele poder contar a história. Né? Claro, fazendo essa representação mesmo, eu tenho que contar uma história. E ele vai e vai provocando cada um para que as pessoas perguntem. Né? Como certas pessoas, às vezes, chegam e te perguntam alguma coisa que não tem nada a ver, só para contar a sua história, só para contar o seu sofrimento, o que for. Mas o que me deixou muito impressionado no filme, além de toda essa história que você já trouxe, quer dizer, primeiro a questão do filho, do adolescente, que faz um resgate, né, muito grande com ele, é quem faz a ponte e que permite que ele possa ver e depois resolver fechar os olhos, porque o que ficou, ele volta, fala com a mulher morta, aí que você vê realmente que a mulher já tinha morrido e o contato dele era ela, né? Ela que era o mundo. Mas o que me chama muita atenção e que eu realmente não consegui ainda ter uma ideia são aquelas imagens que aparecem, aquelas teias que aparecem na praia, né? Volta e meia tem uma situação pegando os filhos ou pegando... Porque aquilo eram os sonhos dele, né, Noêmia? Os sonhos dele. E é muito interessante. Eu acho que essa parte simbólica do filme é muito marcante. Riquíssimo, né? Riquíssimo. Muito marcante. Ela no meu texto está mais detalhada. Eu dei uma pincelada assim, nela aqui, mas é muito interessante. Então, essa coisa da ida... O filme vai... Quer ver uma outra imagem que aparece? Eu sei que tem a Marfisa e Cássia querem falar. Tem uma outra imagem fortíssima, que é das andorinhas que são varridas. Isso, é. Tem muito símbolo. Aquelas se salvaram, aquelas que estão lá em cima voando. Que era o medo dele, de voar, de ver mais amplo. Tem um momento... Na verdade, esse filme tinha que ter um outro nome, era o segundo nome. Estamos todos bens e de olhos bem fechados. Exatamente. Porque ficou a volta. E depois tem o símbolo que ele reconhece que o homem não está mentindo, o homem que diz que vai arrancar todas aquelas antenas de TV. Ele diz é bom chamar a polícia. Que nada, ele não vai fazer nada, porque era uma arma de brinquedo. No dia seguinte, ele arrancou todas as antenas de TV. Ele sabia, porque como ele faz um teatro emocional, ele sabia que aquilo ali não era um teatro. Aquilo ali, o homem estava dizendo uma verdade. Marfisa, vamos você agora, por favor? Pode deixar a Cássia. Fala, Cássia. Deixa a Cássia falar. Só assim, no final do filme, chama a atenção o ponto final, que quando ele vai na sepultura se despedir da mulher, ele repete que estamos todos bem. Ele também, para ela, não pôde dizer, admitir aquela verdade, né? E eu tenho pensado um pouco esses dias, tenho atendido algumas pessoas assim de mais idade, que tiveram perdas recentes por causa do Covid, lutos e tal. Até que ponto assim, a gente não tem que ter uma luva de pelica também? No final da vida, a pessoa vai mesmo ter que rever toda a sua história? Ela quer isso? Ou precisa deixar uma portinha aberta para uma certa dignidade? É uma pergunta que eu tenho me feito. Eu penso assim que ali fica, para mim, muito, muito claro, quando ele fala para sepultura, né? A sensação que eu tenho é assim, o acordo daquele casal, que cada um fazia a sua parte para ficar as coisas encobertas e estarmos todos bem, né?
porque ele poderia chegar lá e dizer para a Sepultura: agora nossos filhos cresceram, agora nós já podemos falar de outras coisas, mas não, a defesa ainda é muito grande, né? Marfisa, agora você, por favor. Inclusive, gente, é belíssimo esse filme, né? Eu estou aqui, que pena que eu não pude rever, mas eu lembro de Mas dá cenas. para rever, eu acho que ainda vai ficar lá Dá para na... lembrar, porque aquele trabalho todo, né, de ver o filme, escrever, e peguei seu texto aqui de novo, Uhum. só para lembrar, é um belo texto, recomendo a leitura do texto dela também. Esse livro é bom, né, gente? Esse livro é ótimo, não é bom, não, ele é ótimo. O título do texto dela é exatamente esse: Estamos todos bem, a família congelada pelos segredos e o temor da morte. Então, é a cena que eu lembro que ficou muito forte para mim foi aquela cena do início da solidão, daquele jantar preparado, Tudo vazio. o peru que ele tira do forno. Eu lembro dessa cena, olha, quantos anos que eu vi esse filme. E aquela solidão ali da espera e ninguém aparece, né? É macarrão que ele faz. Assim, é um macarrão. Eu lembro ali de uma coisa muito forte da solidão. E aí eu fiquei que tudo a gente tem que associar um pouco a esse tempo que a gente está vivendo, né? E aí eu vou fazendo as associações com a solidão que essa pandemia está nos provocando, com esse mecanismo de defesa que fica tudo polarizado, né? E aí um se defendendo do outro, que parece que a vida do Mateu, interessante como você falou, o sobrenome escuro, né? Como essa família ficou congelada em papéis, né, da mulher e o papel do homem, e ele ficou afastado desses filhos, não pôde conviver, e na solidão vem a vivência profunda da falta, e ele, ainda bem que ele vai atrás, né? Ele vai atrás e ele tem uma... Essa foi a salvação dele, de alguma forma. A salvação. Eu acho até que, no final, ele não mente, porque ele consegue fazer um resgate. Né, Sueli? Eu acho que ele quer dizer, ele diz para a Sepultura: estamos todos bem, como quem diz, agora eu sei de tudo e não tem mais perigo, você pode descansar em paz. Né? Eu acho que é uma coisa que a Cássia colocou aí, uma pergunta, né? Eu não sei o que ela estava querendo dizer com dignidade aí nessa pergunta, mas eu acho que isso só pode ficar bem quando a gente enfrenta essas sombras, as nossas sombras, as nossas dores, as nossas ambiguidades, né? As ambiguidades que nos constituem, e que eu acho que a solidão, inclusive a provocada por esse isolamento, está também nos provocando, né? Nos levando a refletir sobre a vida da gente, sobre a nossa história, porque a gente está tendo tempo para isso, né? Tem uma solidão. Quanta coisa do fazer que a gente não faz mais, né? Então, eu acho que até que, de alguma maneira, ele estamos bem. Ele fica bem. Eu acho que, no final, ele fica bem. Porque eu acho que aquele sonho, Marfisa, naquele momento que ele vê o nascimento dele, é justamente ele precisa simbolicamente morrer, que ele quase morre ali do coração, para renascer, para ele renascer com outro olhar na vida. Né? A morte como transformação, né? Isso. É que nem aquela carta do tarô que as pessoas se assustam muito, da morte, né? Exatamente. Morte, mas é a morte simbólica, né? Exatamente. Para o novo chegar, o velho tem que morrer, né? Tem que morrer. Agora tem uma outra. Como é seu nome? Desculpe. Sônia. Sônia, porque está Francisco, eu não ia te chamar de Francisco. Aí escrito. É que é do marido, né? É do marido.
mas eu não tenho tanta certeza se ele realmente teve essa transformação, porque tem um pequeno problema de tradução, que o nome do filme em italiano e o que ele fala para a mulher no final não é estamos bem, eles estão bem, estão todos bem. Tá. Ele continua contando para a mulher aquele sonho dourado, que era a idealização que ele tinha dos filhos. Então, ele chegou a perceber que aquela criança era neta dele, filha da... Ele desvendou os segredos todos, né? Ele descobriu... Mas para ela ele não desvendou. Mas ele continua, eu acho, com aquela idealização, que a vida dos filhos é maravilhosa, aquilo que ele sonhou para os filhos desde pequeno, ele continua contando para a mulher, e como a mulher já morreu, enfim, ele está contando para si mesmo, estão todos bem, né? E uma outra imagem, aquela imagem que aparece no sonho, aquilo me lembrou, será que é mesmo uma água-viva? Só que uma água-viva negra? Olha, ali eu fiz uma associação no meu escrito. Deixa eu encontrar aqui para não falar bobagem para vocês. Espera aí. Gente, é uma anêmona. Sim, ela pode ser isso, pode ser tudo isso. Mas, na verdade, o que eu trouxe como a representação daquela... Pode ser também uma metáfora do que ele vai viver depois, né? Exatamente, exatamente. Não realmente... Eu botei aqui, olha... Peraí. Onde é que está isso, Sueli? Era como ele sumindo, né? Sumindo das mãos dele ali naquela... Exatamente. Perdendo aquela ideia, né? Por exemplo, tem uma frase aqui que ele diz assim: a secretária eletrônica atende, mas Mateu não deixa o recado dizendo: não posso falar com uma voz que vem de um frigorífico. Dá sempre a impressão de que o mundo para. E eu escrevo assim: em sua inocência inconsciente, ele está certo. Álvaro é igual a um frigorífico, igual a um mundo que para, igual à morte. Foi gelado no tempo. Aí ele diz aqui, tem aquele encontro também que ele tem com o Álvaro, pequenininho, que ele assou o nariz do Álvaro, né? E ele diz: você está cansado, papai? Ele diz: um pouco. Aí o Álvaro diz: lamento. E agora, aonde você vai? Aí um farol de carro vem e ele sai daquele solilóquio com ele mesmo, né? Mas, deixa eu ver aqui, eu queria falar desse filme, desse sonho desse filme aí, desse sonho. O interessante do sonho também é que no primeiro sonho ele vai até um determinado momento, no segundo ele já vai mais adiante, né? Exatamente. Espera aí, deixa eu ver aqui, porque eu não sei onde é que está esse sonho. A representação também de levar, né? É uma coisa que leva. No segundo sonho. Ele estava preso, né? As crianças brincam à beira-mar. Um dos meninos aponta para o céu e diz: olha, Tosca, e todos olham. Uma enorme sombra escura cobre o guarda-sol onde Mateu e Ângelo estão sentados. Alguns tentáculos negros, como cipó, passam perto das crianças. Nesse momento, o casal se levanta e tudo fica claro, mas os tentáculos negros aparecem cada vez em maior número, envolvem as crianças que, rindo, sem se dar conta do perigo, seguram-se neles. Os pais correm em sua direção. Os tentáculos envolvem seus filhos. Há gritos assustados. Ele acorda alarmado. No sonho, o símbolo da morte faz presente ao aparecer inocentemente sobre a forma de um balão negro cheio de tentáculos brincalhões, embora absolutamente ameaçadores, visto que, tal como uma teia de aranha,
seguram e prendem os desavisados insetos bambini. O que era alegria vira medo. São os cabelos negros envolvendo e levando as crianças, as medusas, as górgonas, as eríneas. Então, o livro está muito mais bem sistematizada, todas essas esses simbólicos, né? Que eu acho que aí torna a coisa mais... Eu acho que era um pouco do medo dele, eu acho que esse sonho mostra o medo dele de ver os filhos crescerem, né? Porque ele ficou parado ele estava lá nos filhos congelado lá na criança. infância. Ele estava congelado. A Então, família é a sombra, toda, né? Porque os filhos E também aí eu- crescem meio mal e porcamente, né? Eu vejo também o lugar do Exatamente. idoso, Então, o é lugar essa do idoso na sombra, família, né? né? Tirar os filhos significa assim, botar luz, né? Botar luz Isso. na família. Ganhar Então, a coisa da consciência, né? sombra, né? Ganhar Aí isso vinha para consciência. ele como pesadelo, né? Em forma de sonho, em forma de Porque a pesadelo, porque ele princípio não vem como queria. pesadelo, Ele queria continuar na sombra. depois os sonhos vão mostrando, e aí o último sonho, que é aquela montanha de sal, né? Quer dizer, claro, que é aquilo que transforma, o sal transforma as coisas, né? Uhum. Então, eu acho que é muito rico esse filme. Esse filme dá para a gente ver 500 mil vezes e não... Nossa, muito. Não é? Eu também vejo aí... eu também vejo aí a questão do idoso, né? Representação, o lugar do idoso nessa família, né? Nas famílias, né? Qual o lugar que ele ocupa, quando os filhos aí já crescem, quando tem as questões das mentiras, etc., né? Para camuflar. Mas que o pai, que o idoso, né? Ele fica com esse olhar ainda desses filhos pequenos, né? Ou da criação que teve. Tanto é que o desejo, né, de ter essa família reunida de alguma tinha forma. uma coisa, Olívia, que ele nunca tinha ido à casa dos filhos. Nunca. Sim, ainda tem mais essa, olha aí. Então, eu acho que tem pai, também né? uma história assim, só a morte da mulher permitiu ele viajar. Também tem essa abertura, né? Tem. Interessante isso, né? Essa separação da esposa, né? Pois e aí permitiu ele se encontrar. E esses filhos que também não viam há tempo, né? Também, que não 5 tinham, anos que não né? apareciam lá. Eu o deixava isolado, ele não tem conhecimento nem dessa vida dos filhos além dele, né? Então, para ele, são crianças pequenas. Tanto é que ele, quando ele revive no sonho, ele revive sempre os filhos pequenos, não é isso? E vê Então, sempre eles pequenos e grandes assim ao mesmo tempo. Fala, Marfisa. Mas é que, de novo, eu vou voltar no seu título, que é exatamente isso que você fala, né? Quando se fala na família congelada, é aquela que tem de ir para a vida, né? E é exatamente isso, os segredos congelam e o terror da morte. Né? Exatamente. E é um tema muito atual também, né? Com essa pandemia, esse medo da morte. Hoje eu acabei de atender, eu fiz uma entrevista numa mulher de São Paulo que perdeu o marido, perdeu a filha de 36 anos, e em 8 dias perdeu o marido. Nossa. Covid. Muito duro. Então, a morte está assim, ainda volto com ela de novo, mas está no título do belo artigo da Sueli. Né? Obrigada, querida. Que é esse... como diz Jung, né, que ele traz o medo da morte impede que a gente vá para a vida. Né? É o que está acontecendo muito. Tanto medo da morte, tanta vivência de luto antecipado, que também está todo mundo congelado, aprisionado dentro de casa. Né? E a morte que aparece no filme, eu acho que fala, sim, de transformação. Porque, veja, é Labate que não falou, que não acredita, né? É Sônia Labate? Porque, veja, não tem como não transformar se você tem acesso. Você acessa seu sonho, o que vem da sua fonte mais profunda, se você enfrenta a sua solidão, né? E você enfrenta todas as suas sombras, não tem como não ter transformação. É só isso que nos transforma, né?
É só isso que nos tira do congelamento da família, enfrentando as verdades. E o medo da morte. Porque que Jung diz que morte, de toda a experiência dele, todas as mortes que aparecem em sonhos, elas não falam de uma morte literal física, elas falam de transformação. É verdade. E, no final da vida, porque ele é o que é expert em sonhos e analisou muito. No final da vida, ele examinando todos os sonhos, ele percebeu que as pessoas que tinham morte próxima, a morte anunciada, elas não sonhavam com morte, elas sonhavam com luz, com luz, com caminhos, com vibração. Aliás, aquele filme Sonhos então, de Akira Kurosawa mostra isso. Sonhos, exatamente. A morte dos nossos sonhos, geralmente, é como a carta do tarô que eu falei, ela fala em transformação. Quer dizer, alguma coisa que tem que sair do lugar para trazer o novo, né? E até porque a morte nossa é isso também. Nós, graças a Deus, estamos aqui porque atrás de nós tem muitos mortos que nos permitiram estar aqui. E nós estamos aqui para, daqui a pouco, morrer e outros continuarem vindo para viver a humanidade. Sim, sim. É a reverência aos mortos, aos antepassados. Exatamente. De muita importância. Então, é interessante esse simbolismo e o enfrentamento com a morte. Né? Oi, Eda. Desculpa. Tudo que a gente está Depois, falando... Olívia, eu passo para você. Voltando ao filme... Não, tranquilo. Voltando ao filme, né? Uma parte que a gente, vamos dizer assim, que estrutura familiar, ele era um pai rígido. Muito. E um pai castrador. Tirando a fantasia de todo o filme, né? Porque ele queria filhos daquela estrutura da fotografia e não permitia que eles não fossem. Queria que eles fossem aqueles representantes operísticos. Cada congelou a família, né? O que ajuda ele um pouco. Né? Os netos é que fazem todos os netos vão trazendo dados de verdade para ele. Possibilidade para ele. Possibilidade do novo se instalar. Olívia, quer falar, Olívia? Desculpa. Aproveitando a fala da colega anterior e complementando isso aí, a questão da visão cíclica, né, do ciclo de vida, das mudanças, da continuidade. Aí vem os netos, né, trazendo, eu estou vendo muito por aí, né? Essa continuidade, né? Mas de outra forma, né? Isso que eu acho interessante. Pode falar, Sônia, agora você. Um sinal de transformação é aquele segredinho que ele fala para o neto que vai ter um filho. Crie o seu filho para ser um qualquer, e ser feliz. Qualquer, e não aquela... o que ele tinha feito, que era ser todos especiais, todos tinham que ser especiais. E ele viu que não deu certo. Mas eu acho que há uma oscilação, tanto de transformação como de regressão, ou ficar na mesma. Então, ele teve muitas percepções, mas ainda no fim ele ainda fala para a mulher. Eu acho que ele não podia. Eu acho que ele não podia dizer àquela morta que agora ele não era mais aquilo que ela pensava que ele era. Que ele era outra pessoa, não adianta. Ele pode continuar dizendo, estamos todos bem, mas ele sabe que ele é um bem diferente, porque ele agora sabe que a filha tem um filho de que não sabe quem é o pai, sabe que a outra vive há 8 anos mal com o marido e, obviamente, vai se separar, que o outro filho não é nunca vai ser uma excelência, vai ser um homem até digno, está lá fazendo o trabalho dele e tudo. E o outro, o neto mais novo, né, não tinha o neto mais velho não tinha uma relação tão maravilhosa com aquele filho que ele via como... Né, que o coitadinho era o único que foi até para a ópera lá tocar o bumbo. Pum! E a minha filha, falando um dia comigo, falou assim,
Ele disse, né, mamãe, aquele negócio do bumbo, mas isso não é igual o violino. Pois eu, se eu tocasse alguma coisa na orquestra, queria ser o bumbo, que eu acho o máximo aquele negócio. Então, você vê que é uma questão dos valores, né? Muito bom. Bom, gente, mais alguém? Oi, Eliane, quer falar? Eu queria só reforçar, dentro da minha visão, eu acho que aquela fala final, quando ele fala para ela, né? E a Sandra... É Sandra, não, Sônia Labate, né? Sônia, que estão todos bem, quer dizer, estão todos bem, apesar de não serem aqueles que a gente imaginou que fossem. Não são aquelas fotografias, mas estão todos bem. Eu acho que essa é a possibilidade de transformação que ele traz, entendeu? De enxergar isso e de falar isso para ela. Entendeu? Mas tem a morte do filho, né? Tem o suicídio do filho. Quer dizer que não dá para falar que estão todos ele bem. não revela. Mas ele não revela, não revela. Porque ali... ainda tem uma fantasia, vivendo não sei se tem uma fantasia, ele não tem a coragem de verbalizar. Nosso filho Álvaro se suicidou. Que ali ele cumpriria toda a transformação, né? Aí talvez ele tivesse até preparado para poder ir viver lá com o filho lá em Roma, com aquela que a neta dele chama Erina. Então, é o nome daquelas que se levantam quando alguém mata alguém do próprio sangue, das eríneas, né? Ela é Erina. Então, quer dizer, tem muita simbologia, é um filme, meu Deus, que daí fizeram uma versão americana disso. Uma tristeza. Tem uma imagem bonita também, em termos de consciência, que ele sai do sul e vai subindo exatamente. E ele vai parar lá no norte, na exatamente. Itália. Então, o caminho de transformação dele vai se processando, né? Sair do inconsciente e subindo. Exatamente. É muito legal. Porque esse filme, gente, assim, a riqueza dele são os símbolos todos que são... Gente, se a gente passar esse... se eu fosse escrever de novo, eu escreveria tanta mais coisa desse filme que eu acho que ia dar uma bíblia quase. Né? Pode ser até o início de um Alzheimer. É uma coisa maravilhosa. Essa aí, não foi, Sueli? Foi. Essa daí falava, tem que tirar, Sueli. Não dá, não pode botar... Senão você está fazendo um livro. Eu queria escrever um livro num artigo. Mas é porque é muito rico mesmo. Né? É muito rico. Difícil. Era difícil cortar mesmo, porque é belíssimo. Aí eu falei assim, Marfisa, então, minha filha, corta você, porque eu não consigo mais cortar mais nada. Eu cortei tudo que eu podia. Aí ela foi, tirou e aí deu. Sugeri, não, tirei. Não, você junto com a Maria Elci foram diminuindo, né? Que elas, como organizadoras do livro, elas tinham que ter também uma dimensão, né, de artigos. Mas, organizar não é fácil, não, né? Isso aí. Aliás, quando eu tive a ideia desse primeiro livro, foi a partir de uma fala da Sueli no lançamento de um livro, Jung no cinema e tal. Sueli escreveu assim no grupo, eu gostaria de fazer. Eu falei, então eu vou fazer, Sueli. Vamos fazer sobre família. Né? Já falaram de Jung, já falaram de Freud, então vamos falar de família. Vamos nós duas organizar um livro sobre... Ela falou, eu não, faz você, se organiza, eu escrevo. Foi. Quis entrar na organização, depois sofreu com a organização. Depois eu sofri, apanhei, mas isso é a vida. A vida mostra para a gente caminhos. Porque com essa potência para escrever e falar, e um filme desse, né? Muito rico, né? Mas é isso. Oi, Olívia. Essa questão que a colega anterior falou, antes da Marfisa, foi da questão do suicídio, né? E acho que daria aí uma boa
uma boa conversa, né? Dessa negação dele do suicídio, né, do filho. Eu acho que era daria um bom diálogo aqui, né, da gente falar, porque não se fala, o suicídio é muito velado. Porque o suicídio... Né? É muito velado. Estamos escrevendo, Sueli. Hã? Eu, ela e mais uma colega vamos escrever para um próximo livro, justamente falando a questão do suicídio. Mas eu também estou falando isso, porque eu também estou nessa também, mas eu estou em outro grupo também. Espera um pouquinho, Eli. Do suicídio. Mas nesse livro, enquanto ela chega, deixa eu fazer a propaganda. Está escrevendo, Marfisa, sobre o suicídio, é isso? Mas esse é para um outro livro, vai sair ano que vem. Ano que vem. Olha só, eu fiz esse livro, A Transformação das Perdas pela Terapêutica Narrativa de Mitos, Sagas e Contos de Fada. E é um livro que compra na Amazon, não é caro, e ele vai falar sobre as questões de morte, inclusive sobre o suicídio. Tem um capítulo sobre o suicídio, porque eu falo de perdas, o suicídio e seus múltiplos significados. Então, se te interessar, você... me interessa, porque também estou escrevendo a respeito. É sempre mais uma nutrição, né? Isso, com certeza. E é um livro gostoso, porque eu falo muito de coisas pessoais, de vivências pessoais e de mitos, né? Onde tem até um mito aqui de uma deusa que é do Paleolítico, que é a deusa Ishtar. Então, ela é uma deusa que ela morre também, fica 3 dias no mundo dos mortos e retorna ao mundo dos vivos. O que vocês me dizem disso? Só para vocês verem que na vida tudo se copia, nada se cria, né? Na verdade. Então, Tchau. Ieda, um beijo, durma bem. Tchau, obrigada. Então, gente, até nosso próximo encontro, que será no próximo mês, na última quarta do mês, e aí nós já vamos entrar no outro livro, que vai ser Quando a Tela nos Espelha, né? Não, a Tela nos Espelha não é Etapas da Família. Etapas da Família, Quando a Tela nos Espelha. E que a Marfisa, então, vai começar com um capítulo também. O filme também será o mesmo processo de sempre. Ficará disponibilizado. Posso falar de qual é antes? Pode. Porque o último capítulo desse livro eu falo sobre a morte anunciada. E nesse aqui eu vou falar sobre o luto, que é sobre eu pego aquele filme Uma Nova Chance para Amar e falo sobre o luto, o processo de resolução do luto, né? Elaboração do luto, e o filme é bem interessante e tem algumas questões aqui bem provocadoras que eu tive a ideia aqui agora de fazer com vocês. Nós somos assim, intuitivo, brota para a gente é o sacrifício. Mas aqui, em Marfisa, aqui o casamento do amor. Não é esse que você vai falar, não? O casamento e a eterna busca. Não, esse é mais. Não, é o outro, Eu prefiro o outro, sacrifício. Sacrifício. Porque está falando do luto. O filme é Uma Nova Chance para Amar. Em inglês, The Face of Love. Então, eu brinco com esses dois, a tradução que não corresponde, eu acho. Nada, né? Na verdade, é um processo de resolução do luto, que é uma coisa também muito atual, assim como a morte, que é o outro anunciada, e esse do luto, resolução do luto, que a gente pode falar, porque a gente está convivendo com isso na clínica. Então não está nesse livro, não, né? Não,
o último Ele está capítulo. nesse, o último capítulo. É o sacrifício e as faces do amor. Sacrifício e as faces do amor. Com o filme Uma Nova Chance para Amar. Tá legal. Dá um bom debate esse filme também. Esse também vai dar uma boa vibração. Então, gente, a gente se vê na próxima. Aguardo vocês, viu? Porque é sempre bom a gente trocar. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, Salione. Tchau, Aline. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, Olívia. Tchau, Emília. Venha sempre, viu, querida? Tchau, Sueli. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Beijo, Cris. Tchau, Sueli. Beijo na filhota. Beijo, minha querida. Tudo de bom para você. Beijo, Sueli. Obrigada. Beijo, Aline. Que bom. Beijão. Tchau para todos. Eu vou fechar aqui a sala, tá? Um beijo. Tchau.